Olá, pessoal. Estamos na edição do Céu da Semana, cobrindo o período do dia 16 ao dia 22 de dezembro. Praticamente estamos nas últimas edições de Céu da Semana do mês de dezembro, portanto, do ano de 2019, que está quase chegando ao fim. É semana ainda de lua cheia, até o dia 19, na fase disseminadora, na segunda fase da lua cheia, que sempre nos favorece para esticarmos, estendermos ainda mais os benefícios dos frutos colhidos na fase da lua cheia. No dia 19 até o dia 26, entramos na fase minguante, passaremos um Natal com a lua na fase minguante, talvez indicando, sinalizando que deveríamos ter um Natal mais intimista, talvez, e principalmente nos preparando para o eclipse da lua nova, que ocorre no dia 26 de dezembro, logo no dia seguinte do Natal, das festas de Natal. Temos Vênus mudando totalmente de assunto, saindo do signo de Capricórnio e entrando no signo de Aquário. Muda toda a configuração para os afetos e para as finanças. Isso no dia 20. No dia 22, o Sol também muda de signo e ingressa no signo de Capricórnio. Temos aqui o solstício de verão para o hemisfério sul e o solstício de inverno para o hemisfério norte. De quebra, domingo, graças a Deus, uma energia de reconciliação com Marte em harmonia com Plutão, um bom encontro, desfazendo, ou melhor, catando os cacos dos estragos que essa própria aliança causou, Marte quadrado Plutão, lá no início de novembro, 5 a 8 de novembro, mais ou menos. Aqui eles estão reconciliados, vou falar um pouco disso, porque realmente é um alívio, é uma energia bacana, um alívio para o final de ano. Eu vou ler para vocês um trechinho aqui muito interessante que indica muito bem o espírito do ano de 2020, sob a tríplice conjunção de Júpiter, Saturno, Plutão, da qual os astrólogos falam bastante já, anunciam bastante com alarme já há alguns anos. Vou falar um trechinho sobre o que isso pode significar. Como essa tríplice conjunção se dá no signo de Capricórnio, não é um ciclo que remete ao impulso de abundância. Toda a intenção será minimalista, o que ocasionará sérias mudanças e desafios para a gestão de empresas, negócios, governos, instituições. Será preciso supervisionar as estruturas de edificações, barragens, pontes, viadutos, porque essa é uma energia que força a carga e verifica a qualidade das fundações. Então, nada de puxadinhos em nenhuma área da vida. De qualquer maneira, há uma aspiração forte de reconstrução no imaginário coletivo, com a correção dos erros desde a base, os erros do passado desde a base. Nem que para isso se desmontem as estruturas mal edificadas. Afinal, toda conjunção remete ao início de um novo ciclo. Esse trecho faz parte do conteúdo do Livro da Lua sobre as previsões para o ano de 2020, baseado nos ciclos planetários em 2020. Uma leitura bacana e de bastante orientação para o ano de 2020. Dentro do livro, a gente também tem previsões para os signos de 2020, previsões sobre o Brasil e previsões diárias, como é que vai estar cada dia, o astral de cada dia, para a gente fazer escolhas mais certas. Vamos agora desfilar os aspectos, as posições planetárias para a semana do 16 ao 22 de dezembro. Vamos detalhar essa coreografia, esse bailado do céu para esta semana. No dia 16, nós temos a entrada da segunda parte da fase da lua cheia, que a gente chama de fase disseminadora, aproveitando que lua e sol estão em signos de fogo.
a Lua em Leão e o Sol em Sagitário, para usar essa energia de entusiasmo, de calor, de luminosidade, de vibração para espalhar, né? Impulsionar, como o fogo faz, né? Como o próprio fogo mesmo faz, né? Para disseminar, desenvolver, estender ainda mais para mais áreas, para maiores regiões, para maiores segmentos da nossa vida, os frutos, os benefícios colhidos, apontados na lua cheia que aconteceu no dia 12 de dezembro. Então não há por que parar por aqui e se satisfazer com a colheita, a cestinha de frutos que nós colhemos. Vamos esparramar, fazer auê, fazer zona, fazer barulho para que essas vantagens elas ainda atinjam regiões, como eu falei, objetivos e alvos, ainda tem fôlego para ganhar um pouco mais de espaço e, como eu falei, benefícios. No dia 17, terça-feira, pela manhã, nós temos a Lua em Virgem, trígono a Júpiter e trígono a Saturno. Numa bela manhã, nós conseguimos desenvolver, desembaraçar assuntos que vimos tentando contato, tentando conseguir e engasgávamos sempre. Aqui é uma energia de virada, como se num passe de mágica as coisas abrissem, favorecessem, fluíssem, desembaraçassem, desenvolvessem. E como num passe de mágica, nós resolvemos aquilo que até agora parecia cheio de obstáculos, problemáticos, a ponto até de nos desanimar e querer deixar o assunto de lado. Numa virada de sorte ou podemos receber notícias surpreendentes ou uma mudança na condução dos fatos, das questões, de uma forma que nos favorece e a gente resolve um monte de coisa a nosso favor naquela manhã. O que parecia não ter jeito, não ter solução, o que parecia estar com uma condução muito ruim, de repente os ventos mudam e sopram a favor. E as coisas se desembaraçam e andam, se desenvolvem de uma maneira bastante auspiciosa. O céu tem dessas coisas. No dia 18, na quarta-feira, a mesma Lua em Virgem prestativa presta o seu serviço, empresta os seus serviços para Marte, Saturno e Plutão. Só que agora na parte da tarde, os benefícios virão na parte da tarde e no início da noite, no final da tarde e no início da noite, onde ela faz o encontro, a Lua em Virgem, com Plutão. O que temos aqui? Temos um dia ágil, rápido, desembaraçado, onde numa carreira só, de uma vez só, a gente sai fazendo as coisas, cumprindo as tarefas, ticando a lista dos afazeres, sem preguiça, sem deixar para depois, sem achar cansativo, sem perder o ritmo. E tudo com uma energia muito pontual, muito a tempo, muito produtiva, baixando pendências, né? Eliminando tarefas. Isso graças à agilidade de Marte, ao enfrentamento de Marte e à produtividade, a energia de concretização, materialização, execução de Saturno. De novo, com bom domínio do tempo, botando tudo no prazo, né? Cumprindo tudo no prazo. Aliás, cumprindo os prazos de uma maneira geral. Desempilhando a pilha, vamos dizer assim, de papéis, documentos, de tarefas. E no final do dia, com a chegada do encontro com Plutão, e durante a noite, é um bom momento para a gente refazer tarefas, atividades que não deram certo da primeira vez, ou tentar pela segunda vez aquilo que num primeiro momento, num primeiro encontro, numa primeira proposta, não foi aceito. As coisas mudaram, a energia mudou e agora, reapresentando ou retentando, a gente consegue concluir, finalizar. Um excelente dia para as compras de Natal. A gente cumpre a listinha, né, das compras à risca, sem sair do orçamento, ou para quem não for fazer as compras nesse dia, fazer pelo menos a listinha do que vai comprar, do que vai fazer na ceia, ou planejar, por exemplo, as férias, o roteiro das férias, para onde vamos, o quanto vamos gastar, qual vai ser o esquema das férias, porque a gente faz tudo isso assim, com muita precisão,
cumpre a risca e com muito juízo. Então costuma dar certo. Dia 19, na quinta-feira, a Lua entra na fase minguante, ainda no signo de Virgem, na fase minguante, até o dia 26, quando entra a Lua nova com um eclipse. Então, o Natal ele vai se dar dentro dessa fase da Lua minguante, principalmente uma Lua minguante iniciada, encabeçada no signo de Virgem. Então, é uma indicação de um Natal que favorece a gente não fazer exageros. Exageros de comilança, de bebelança, de gastança, de muito trabalho, de muito desperdício, de muita sobra, muito pelo contrário, uma indicação de um Natal que favorece encontros, reuniões mais intimistas, mais econômicas, sem sobra, bem calculadas, né, bem programadas, e podendo, inclusive, dividir, minguar as tarefas e as despesas, dividindo, por exemplo, cada um traz um prato, cada um traz uma bebida, cada um faz uma parte do trabalho, dividindo, então, essa trabalheira ou essa gastança que costuma se ter nas reuniões natalinas, nas festas natalinas, que sempre tende um pouco à sobra e ao exagero. Então, essa lua minguante, como eu falei, inaugurada no signo de Virgem, ela vai dar essa dimensão um pouco mais bem estudada, mais bem analisada para as festas de Natal, para a gente poder, inclusive, curtir assim, de uma maneira um pouco mais regrada, sem aqueles exageros todos que cercam essa data, sem as ressacas, porque afinal de contas é Natal e não é Carnaval. Então a gente se adequa melhor ao espírito natalino, inclusive aquela coisa de um monte de presentes, gastação com presente, distribuição de presentes que nem sempre são aproveitados, são usados, são oportunos e acabam gerando até mesmo sobra e desperdício. Até para isso, para bons presentes, a compra de bons presentes para essa finalidade, a lua minguante é bacana. Temos justamente uma lua e trígono Vênus, encontro com Vênus, né? Nesse mesmo dia, a Vênus em Capricórnio e a Lua em Virgem, de novo um excelente momento para sair às compras e adquirir, né? Comprar bons produtos, bons presentes, valorosos, com um preço muito bom, fazendo bons negócios. Para procedimentos estéticos também é um excelente dia, principalmente para tratamentos de beleza, por exemplo, um pouco mais agressivos, um pouco mais intensos, né? Porque na lua minguante já favorece essa situação de você fazer procedimentos. Com essa ligação com a Vênus, os procedimentos estéticos são muito bem sucedidos, agradam bastante. Começar aquela dieta bacana, bem feita, para dar aquela enxugada, de novo, aproveitando a lua minguante para ficar com o seu corpo, a sua aparência um pouco mais delgada e mais de acordo com aquilo que você pretende, que você gostaria de ter, esteticamente mais agradável para você, para sua medida. E também vale a pena dar uma conferida, aproveitando essa lua em Virgem, os últimos graus da lua em Virgem, com Vênus em Capricórnio, uma conferida, uma checada e uma firmada nos relacionamentos. Conferir se eles estão estabilizados, consolidados, firmados, né? É um bom momento para dar essa última alinhavada aqui dessa ligação com Lua e Vênus. A mesma coisa para as finanças, dar uma última checada para ver se a gente está dentro do orçamento, da medida que a gente estabeleceu para nós próprios durante esse final de ano. Ainda no dia 19, quinta-feira, com vigência até dia 20, sábado, nós temos também o encontro, aliança entre Marte e Saturno, uma bela aliança, Marte em Escorpião, Saturno em Capricórnio, indicando que nós temos assim fôlego, audácia, arrojo, força para manter uma decisão, manter um empenho, manter um esforço sustentado, sem perder, né? Sem perder o ritmo. Decisões tomadas aqui, a gente não volta atrás.
a gente não se arrepende, a gente mantém aquela decisão, porque elas foram frutos não de um arroubo de momento, de um impulso de momento, uma decisão impulsiva, mas elas foram frutos de amadurecimento, planejamento, pensamento, raciocínio, verificação. Então a gente sustenta essa decisão. Então é um ciclo, dias ideais para se tomar decisões que atingem, cujos efeitos e as consequências são duradouras e atingem um longo prazo, e também para dar início a qualquer atividade, qualquer tarefa, qualquer empenho que a gente vai precisar se manter perseverante, aguentar o tranco por um longo período, porque a gente aqui não recua e não desiste. O que a gente faz sob a influência de Marte e Saturno, sob a influência desse ciclo, a gente não desiste, a gente não esmorece na luta. É um ciclo muito favorável para líderes, né? Líderes de toda a natureza, governantes, prefeitos, presidentes, CEOs de empresa, diretores de empresa, de escolas, de instituições, para se portar, para tomarem decisões maduras, racionais, equilibradas, sensatas, ajuizadas, medindo as consequências de uma forma responsável de suas decisões e se comportando, liderando à altura, de acordo com a estatura de seus cargos, sem fazer feio. Essa é uma boa orientação para o Marte e Saturno. Dia 20, sexta-feira, já é um dia bem mais complicado. Temos o desencontro, uma aliança entre Mercúrio e Netuno, um mau diálogo entre Mercúrio e Netuno, Mercúrio em Sagitário e Netuno em Peixes, no dia 20 e até o dia 21, no sábado. Aqui a coisa funciona um pouco assim, naquele afã de pensar em muitas coisas ao mesmo tempo, de querer lidar com vários temas simultaneamente, né? E acrescentando assunto aos assuntos que já é próprio da passagem de Mercúrio em Sagitário, aqui quando esbarra com Netuno, a coisa sai do eixo. A gente acaba confundindo as bolas, perdendo o foco, abrindo várias janelas, vários temas ao mesmo tempo, sem concluir nada, sem fechar nada, e deixando, de repente, até os assuntos mais importantes de fora, porque não deu tempo, não conseguiu, ou esqueceu. É uma energia de esquecimento, aquela coisa de ouvir toda hora, esqueci, puxa, eu tinha que fazer isso, esqueci. É muito comum nesse ciclo a gente perder coisas, perder objetos, perder o horário, perder a linha de pensamento, perder documentos, perder o celular, não sabe onde botou, perder voo, perder bagagem, extraviar objetos, extraviar documentos, esquecer no táxi o guarda-chuva, o casaco. A gente sai com mais de uma coisa na mão, uma fica esquecida, uma fica de fora. Então, confira tudo, faz o checklist, vê se você, com tudo aquilo que você saiu de casa ou do escritório, você voltou com tudo para casa ou para o escritório. Não fique assim, carregando várias coisas para vários lugares, porque você vai perder uma parte dessas coisas. Confira endereços, data, orçamento, compromissos, horários, porque a tendência aqui é se confundir, ter imprecisão nas informações ou mal entendidos. Entendi uma coisa, pensei que era hoje, era amanhã, pensei que fosse ontem, era hoje. Então, confira, reconfira, e não é, com certeza, não são dias interessantes para se fazer nenhum tipo de atividade que exija muita atenção, muito foco, muito detalhe, minúcias, como orçamentos, roteiros, ou atividades mesmo que a gente precise prestar atenção em cada item, por exemplo, porque tem muitas etapas ou muitas variáveis naquela atividade ou naquele assunto. Então, faça uma coisa de cada vez. À medida que for terminando aquela etapa, passa para a seguinte. Se abrir demais o leque, com certeza a dispersão reinará. Ainda no dia 20, sexta-feira, a Vênus muda de signo. Sai de Capricórnio e entra em Aquário e fica nesse signo até o dia 13 de janeiro. Aqui as coisas mudam da água para o vinho. O clima a ordem de renovação, invenção, criar novidade na área financeira,
e na área amorosa. Eu vou gravar um vídeo separado, detalhando um pouco mais, interpretando um pouco mais, com um pouco mais de riqueza, o que significa a passagem de Vênus pelo signo de Aquário e como entrar nessa onda. No dia 21, sábado, entramos na fase balsâmica da lua minguante, que é a segunda parte, né? A segunda metade da fase minguante. E essa fase se estende até o dia 26, então do 21 a 26, quando entra a lua nova, que é um eclipse. Então é o período ideal para a gente se preparar para o eclipse. Em que sentido? Nunca se entra num eclipse com a corda esticada, numa situação de risco, numa situação pessoal, financeira, afetiva, emocional, de saúde, que esteja perto de um transbordamento. Então a gente sempre limpa a área, descarrega a área, esvazia a área, descomplica, distensiona aquela questão para que na lua nova, que será um eclipse, não corra o risco da coisa ganhar muita força e transbordar, com as consequências negativas do eclipse, né? Que é um dos efeitos do eclipse, essa coisa do o que está puxado por um fio acaba que rasga, rompe. Então, vamos, para começar, desde a lua minguante, da entrada da lua minguante no dia 19, a gente já pode começar a ir cortando os excessos, reduzindo os excessos, gerando espaço, né? Folga, para que não tenha essa compressão própria, essa forçação de uma compressão própria do eclipse. E na fase balsâmica não há momento melhor para isso do que a gente dar uma curada nas feridas, uma curada nos excessos, baixar um pouco a bola, nos resguardar, estamos preparadinhos, prontinhos para que venha o eclipse. No dia 22, domingo, o Sol também muda de figura. Entra no signo de Capricórnio, deixa o signo de Sagitário, o exuberante signo Sagitário, e entra no mais reservado, austero, sério signo de Capricórnio no dia 22 e permanece até o dia 20 de janeiro, quando entra no signo de Aquário. Quando o Sol atravessa o signo, ele exalta, ilumina, põe foco, chama atenção, põe em evidência as qualidades, características, traços, atividades e personalidades próprias do signo onde ele está atravessando. Eu vou gravar um vídeo separado, descrevendo um pouco mais da natureza da passagem do Sol pelo signo de Capricórnio, num vídeo à parte. Mas só lembrando aqui que Capricórnio vai estar com tudo, ou seja, essa característica, essa natureza um pouco mais reservada, mais pragmática, mais contida, mais econômica, mais enxuta, mais objetiva, são as qualidades que estarão em evidência, em alto, chamando a atenção de todos com a passagem de Sol no signo de Capricórnio. No dia 22, no domingo ainda, temos uma energia muito bem-vinda, né? Que vem a calhar bem nessa época do ano, que é o encontro entre Marte e Plutão. Desfazendo, vamos dizer, os efeitos, né? Os efeitos graves do último encontro deles no início de novembro, entre os dias 5 e 8 por aí, onde eles se encontraram num embate, numa quadratura, com consequências de aumento de violência, todas as manifestações que nós assistimos no mês de novembro, bastante graves, bastante violentas mesmo, né? Um surto de violência que é próprio desse desencontro entre Marte e Plutão. Aqui é como se estivéssemos catando os cacos, nos restabelecendo, nos recuperando do que foi aquela passagem, como eu falei, da última quadratura. Aqui tem toda uma energia de restabelecimento, de força, de fôlego, de energia, de combatividade para aqueles que tiveram um ano difícil, um ano de muita luta e sentiram as suas forças esgotadas. Aqui a gente tem essa coisa de recuperar, né, restabelecer o ânimo. Para quem ainda precisa recuperar ânimo também para se projetar,
para o próximo ano, para enfrentar ou para tomar decisões importantes para o próximo ano, para quem precisa de convalescença, porque veio mais enfraquecido, mais adoentado, ou numa fase prolongada de convalescença, esse também é uma energia que favorece muito a restauração da saúde e das forças. Para aqueles que ainda têm que atravessar esse resto de ano, ainda com bastante luta, né? Com bastante empenho, impulso, aqui também dá uma renovada desses impulsos. É como se estivéssemos de volta ao ringue, né? Pronto para uma nova partida, né? Uma nova luta. Para todos aqueles que andaram perdendo autonomia, perdendo independência, perdendo poder, perdendo espaço, perdendo território, perdendo autoconfiança, né? Confiança na sua própria capacidade de lutar e enfrentar. Esse também é uma energia que dá muito essa qualidade de que a gente está de volta para retomar posições e territórios que foram perdidos, né? Que foram ameaçados, que foram invadidos, né? Invadidos por aqueles qualquer um que não respeitou os limites que deveriam respeitar. Um excelente ciclo para os líderes de todas as naturezas, líderes das nações, dos partidos, dos governos, das empresas, das instituições, dos órgãos, no sentido de que perceber de que liderança pede força, realmente força, combatividade, muita energia, muito gás para enfrentar as questões difíceis, complicadas, complexas, que só personalidades de caráter forte conseguem enfrentar, por isso estão em situações de liderança, e não para combater ou atacar, ou criar trincheiras, ou atacar possíveis adversários, ou quem identificam como adversário. Não é para isso que os líderes estão colocados em posição de liderança. É o que chama atenção quando Marte e Plutão se unem harmonicamente, mostrando que o poder que se encontra nas mãos de líderes é imenso para fazer transformações positivas e juntar forças, motivar forças para combater o mal no sentido das questões adversas, das questões que precisam ser enfrentadas, que precisam ser resolvidas, que precisam ser propostas. Essa é uma boa inspiração para bons líderes de coração forte. No dia 22, domingo, ainda temos um mau encontro entre Vênus e Urano, que se estende até segunda-feira, pelo menos, dia 21. Vênus em Aquário, Urano em Touro. Aqui, mais ou menos, o clima é um pouco de turbulências, reviravoltas, incertezas no campo financeiro, dos negócios e das transações financeiras e também da parte afetiva, da parte das relações amorosas. O quadro é mais ou menos o seguinte: negócios quase fechados, praticamente fechados. Dinheiros combinados, valores combinados, orçamentos fechados podem ser cancelados, mudados, alterados de última hora, ou simplesmente desistido por uma das partes e o negócio desfeito. Dinheiros certos com que você contava ou entradas certas, garantidas, também podem ser interrompidas, descontinuadas ou deixadas só para o próximo ano. Então, a gente conta com uma coisa certa na área dos benefícios, na área dos ganhos, na área dos negócios, e elas podem simplesmente não vir. Viradas no mercado financeiro, inesperadas, com variações de índice, de moeda, de câmbio. Então, deixo para resolver amanhã, deixo para comprar o dólar daqui a 2 dias, ou deixo para fazer uma transação financeira, e quando eu vou fechar, o quadro mudou completamente de figura, alterou, os ventos mudaram, né? com marcadores econômicos muito instáveis. Isso é uma aliança própria, um resultado próprio da aliança Vênus-Urano. Na questão dos afetos, nós também temos uma situação do tipo assim, situações que estão repetidamente complicadas, já vêm desgastadas há bastante tempo, o mesmo assunto repete, a mesma resposta repete, a mesma expectativa se frustra, acaba que pode romper
a barreira que sustentava e segurava aquele relacionamento. Não é hora de pressionar ninguém, de encher o saco de ninguém, de cobrar ninguém e nem de ser cobrado ou pressionada. Aqui, quanto mais a gente deixar os nossos companheiros ou companheiras, ou maridos, esposas, namoradas à vontade, deixando cada um pouco com espaço próprio, fazendo um pouco mais o que eles se sentem naquele momento disponíveis para fazer, com um pouco mais de liberdade, um pouco mais de soltura, um pouco mais de distensão, deixando cada um espontaneamente um pouco mais na sua, a história vai ganhar muito mais benefício do que a gente ficar perseguindo, cobrando, insistindo, pressionando e repetindo principalmente a fala, o discurso, o assunto. Pelo amor de Deus, isso nunca. Com Vênus, Urano, então, jamais. E aquele encontro assim, super ansiosamente esperado, programado, não sei lá desde quando, pode ser simplesmente cancelado, não rolar. Ou rolar muito diferente do que as suas expectativas tinham criado. Deixa rolar, deixa andar, deixa caminhar. Não force a barra. Nunca se force a barra quando Urano está por perto. Pessoal, eu fico por aqui, me despeço de vocês. Tenham uma excelente semana, um excelente Natal, boas festas, um Natal harmonioso, amoroso, gostoso, curtido e dando o significado próprio que o Natal tem, né? Retomando o significado próprio que o Natal tem. E ainda vou falar para vocês, ainda vou me despedir melhor de vocês e desejar um bom Natal. Mas já fica por aqui os meus votos de uma excelente reunião, congregação natalina para todos vocês.